Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Quiz Podcast, voltando de férias e estreando aqui em 2025, né? Esse ano promete, Gustavo. É, uma temporada muito especial. Já temos algumas confirmações aí que eu não posso ainda revelar. Depois mostra o videozinho no intervalo. Você coloca o videozinho? Vai ter um videozinho aí falando da temporada 2025. A de 2024, nós alcançamos 71 mil inscritos, 14 patrocinadores, conseguimos trazer grandes artistas do país todo, né? Praça é Nossa aqui sentou toda aqui, né? Os caras do Pânico, enfim, muita gente legal, vice-governador. Agora, saltos mais altos ainda. Eu sei o que você está mexendo, não vou falar. Eu sei. Os telefonema mágico. E a Milena também, a nossa produtora, que ela tá melhor que eu, viu? A Milena tá que tá. Tá que tá. Cara, agora eu vou falar uma coisa. Sorocaba sabe que é uma cidade muito quente, né? Eu vim preparado com uma aguinha. Mas por dois motivos. Primeiro, porque preciso me hidratar. Né? Nossa senhora, meu Deus do céu, essa semana foi difícil. Tem que tomar bastante água. E o nosso convidado vai pedir pra gente dobrar a quantidade de Dobrar água. a meta. Dobrar a meta. Por favor, anuncie. Então vamos falar sobre ele? Vamos lá. Olha, ele é natural de São Paulo, casado, tem 2 filhos, formado em medicina pela PUC de Sorocaba, com especialização em clínica médica e nefrologia. Foi diretor da SONESP, a Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, de 2022 a 2024. Estamos aqui com o Dr. Vinícius Paulon da Costa. Tudo bem? Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa, prazer nesse é nosso. programa tão renomado, Obrigado. muito famoso e sentado na cadeira onde grandes celebridades já sentaram. Então, realmente é um prazer e espero que a gente consiga hoje trazer muitas informações para a população, tirar muitas dúvidas, né? Exatamente. É o que eu falo sempre para o Gustavo. Cada pessoa que senta aí, a gente aprende. Entendeu? Então, como nós somos mais ou menos leigo no assunto, a gente vai perguntar coisas que as pessoas estão em casa, elas querem saber. Né? Porque a melhor coisa é falar de uma forma simplificada, porque muitas dúvidas, às vezes o cara pensa, vou no médico, não vou, será que eu preciso, será que eu não preciso? Muitas coisas a pessoa já mata aqui e fala assim, ela pode falar assim, estou precisando, ou fala assim, não, tá de boa. Sim. Então é muito importante isso, trazer pessoas da área médica, e a gente traz de todo mundo, traz artista, traz político, enfim. Você é nefrologista, então eu já vou perguntar, o que faz um nefrologista? Essa é a maior pergunta no consultório. Os pacientes chegam lá e falam, o que eu estou fazendo aqui? Né? Me indicaram, nem sei falar o nome da especialidade. Então, a nefrologia, do ponto de vista histórico, ela é uma especialidade relativamente nova na medicina. Né? Ela, como especialidade, ela se estabeleceu por volta da década de 50, né? no século passado, né? No século XX. E ela se desenvolveu muito ao longo desses anos, principalmente nos últimos 15 anos, uma especialidade que vem tendo grandes avanços do ponto de vista terapêutico, principalmente. Né? E o que faz o nefrologista? Ele cuida de doenças renais e também de doenças que possam provocar alguma lesão renal. Essas lesões, esses problemas renais, eles podem ter tratamento com cura ou, em alguns casos, eles podem ter condições crônicas, onde a gente trata para que a doença não tenha uma progressão. Né? Hoje, os principais vilões, os principais inimigos do rim são, com certeza, a hipertensão e o diabetes. São as doenças mais prevalentes dentro do quadro que a gente chama de doença renal crônica. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas com quadro de doença renal crônica. E ainda no Brasil, a hipertensão e o diabetes estão equiparados, assim, quem é a principal causa, né? Mas em vários países, Europa, Estados Unidos, Japão, o diabetes ele já é a primeira causa por associação a diversos fatores, né? Alimentação, obesidade, enfim, tem uma série de, principalmente a parte nutricional, né? Então, a pessoa que procura um nefrologista hoje,
Diferente de alguns anos atrás, onde a pessoa ou o familiar procurava um nefrologista encaminhado de outro colega, de um cardiologista, de um endócrino, para começar um tratamento do que a gente chama de terapias renais substitutivas, que é a hemodiálise, ou a diálise peritoneal, até mesmo o transplante renal. Então, era encaminhado ao nefrologista o paciente já com uma doença renal muito avançada, com baixíssima proposta terapêutica em relação àquela condição. Ele ia para tratar, na verdade, olha, o rim entrou em falência, para essa pessoa não ter uma complicação maior, né, eventualmente até ir a óbito, ela precisa fazer a hemodiálise. Esse cenário mudou completamente hoje. Né? Hoje, os pacientes eles precisam ir ao nefrologista porque nós temos hoje um cenário muito diferente terapêutico em relação a isso. Hoje nós temos um arsenal terapêutico, medicações, enfim, uma série de questões terapêuticas que previnem que esse paciente vá para a hemodiálise. Agora, o grande desafio é que a população tenha essa conscientização, né? Sobre a importância, do mesmo jeito que eles têm a conscientização, todo mundo, né? Eu costumo conversar com os pacientes no consultório. Se você descobre que você tem pressão alta, muitas pessoas falam assim, eu tenho pressão alta porque eu sou nervoso, meu pai e minha mãe tinham pressão alta. Não dão a importância para uma doença que é a doença que mais mata no mundo, que é a hipertensão. Agora, se você fala para o paciente, você tem um câncer, putz, acabou. O cara na hora corre para tudo. Na hora. E é claro que é uma doença muito grave, é claro que tem um impacto na saúde pública gigantesco, mas as pessoas elas não dão a devida importância para a questão da hipertensão. E ela é a principal causa, o diabetes. O diabetes é a mesma coisa. Meu diabetes ele aumenta quando eu fico nervoso. Já escutaram essa frase? Né? E não é bem assim, né? E é uma doença muito silenciosa. A doença renal crônica, que é a doença que leva os pacientes para fazer hemodiálise, ela dá muito pouco sinal e sintoma. Ela não avisa o corpo. Não dá dor. O paciente está bem. Então é normal a pessoa já chegar em você e já está com uma coisa meio complicada, né? Sim. Geralmente os pacientes que me procuram no consultório são pacientes referenciados de outros colegas. Né? Ou de alguém que teve um problema renal e conversando, falou, puxa, aconteceu isso comigo, é melhor ver. Porque o rim não dói. Né? Muita gente fala assim, eu tô com dor no rim. Isso é uma coisa tá esquisita que eu vou falar. São talvez, gases, né? são gases. Mas para todo reflexo de dor, a gente precisa de células, né, neurônios que transmitem esse sentimento essa sensação de dor. Né? E o rim, ele não tem esses receptores de dor. Ele não tem? Não tem. Então, se você tem uma pedra no seu rim, parada, ela não vai doer. Você já teve algum... Não. Né? Mas assim, quem tem pedra... Tanto que assim, é muito comum a pessoa ir fazer um ultrassom de rotina e descobrir, falou o médico ultrassonografista, você tem uma pedra aqui. E a pessoa, nossa, uma pedra? Nunca senti nada. Porque dentro do rim, essa pedra não dói. Em que momento que dói? No momento em que ela sai. Sai, na hora que vai expelir. No canalzinho chamado ureter. O ureter ele é riquíssimo em receptor de dor. Então, qualquer pequeno cálculo que entra é uma dor insuportável. E muitas vezes esse cálculo impacta. Aí a dor é mais forte ainda. Entendi. Mas então o rim, quando ele começa a ficar doente pela hipertensão e pelo diabetes, por exemplo, ou por outras doenças como lúpus, enfim, né, são várias doenças que podem provocar, ele não provoca dor. Mas ele provoca alguns sinais e sintomas. Os principais sinais são, o primeiro deles, hipertensão. Então, a pressão alta, ela pode ser tanto a causa da doença renal, como ser uma consequência do problema renal. Entendi. Né? Então, assim, a pessoa ela pode ter hipertensão por diversos motivos. E essa hipertensão, por exemplo, a pessoa que tem obesidade, ela pode desenvolver hipertensão pela obesidade e essa hipertensão machucar o rim, provocar uma doença renal. Ou ela pode ter uma lesão renal, uma nefrite, por exemplo, e essa nefrite provocar a hipertensão. Nossa. E a hipertensão, e aí vira um ciclo vicioso, porque a hipertensão acaba machucando mais o rim. Por isso que precisa, de fato, um especialista. Porque quem cuidava, né? Você falou em 1950, quem que cuidava da área de... Olha, não tinha, assim, como especialidade, né? Para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Nefrologia foi fundada em 1960. E o primeiro rim transplantado com sucesso foi transplantado em 1954. Não sabia-se nada de imunologia, não sabia-se nada de rejeição, né? Foi transplantado entre dois gêmeos univitelínicos. Então, a chance era gigante. A chance era grande de dar certo, né?
Mas antes era um clínico, né? Eram poucas as especialidades, né? Era o médico generalista, tinha já o cardiologista que fazia esse papel de clínico, né? De médico da família como um todo, né? Mas o nefrologista em si, por exemplo, na década de 70, 80, que foi o advento da diálise, começou as primeiras máquinas de diálise, foi aí que a nefrologia ganhou força devido à terapia dialítica. Né? Por isso que associava-se sempre ao nefrologista é o médico da hemodiálise. Doutor, então, é isso que eu queria falar. As pessoas, quando falam assim, poxa, o cara vai ter que fazer hemodiálise, acabou a vida dele, vai emagrecer 5, 6 quilos por sessão, 3 vezes por semana, acabou a vida dele. Não é bem assim, né? Não é. A gente precisa desmistificar isso, né? É claro que o tratamento dialítico, ele tem alguns efeitos colaterais, mas ele é muito bom para as pessoas que estão precisando. Eu tive um caso, recentemente, um paciente, no ano passado, ele não queria fazer hemodiálise, ele tinha indicação e falando para ele, olha, ele estava muito sintomático, falei, olha, a gente não vai conseguir tratar isso de modo ambulatorial, a gente precisa começar a diálise. E ele fugia, eu tinha que ligar para ele e falar, fulano, vamos, você vai dar algum problema, né? Até que um dia me ligaram do pronto-socorro de um hospital aqui da cidade, que ele estava internando, e aí eu tive que iniciar o tratamento da hemodiálise no caráter de urgência. E ele era um senhor bem fechado, assim, sabe? Ele não falava muito, tal. Ele brigava muito comigo, né? Ele não aceitava a doença dele, não aceitava a condição, né? Sim. E uma dificuldade que esse caso foi que ele sempre ia sozinho nas consultas. Então, eu não tinha com quem conversar familiar, né, explicar, era sempre com ele. E esse caso ficou marcado porque no dia que eu dei alta para ele ficou super bem. Ele chegou para mim e falou assim, doutor Vinícius, eu devia ter escutado você e começado a fazer, porque eu estou me sentindo muito bem, eu devia ter começado a fazer a hemodiálise antes. Então, assim, a hemodiálise, ela ajuda muitas pessoas. Quem precisa fazer o tratamento dialítico, ela ajuda muito, muito mesmo as pessoas. E tem um estigma, né, da diálise, vou ficar lá na máquina, vou ficar... É claro que muda muito a rotina das pessoas, claro, né? Muda muito a pessoa. Você tem um compromisso 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Exato. Né? Geralmente, são 3 vezes na semana que faz a sessão. Né? Isso tem um porquê, tá? Tem um cálculo que a gente usa, que a média não é para todo mundo. Tem pacientes que precisam dialisar todo dia, por exemplo. Sim. Tem pacientes que podem dialisar 1, 2 vezes na semana. Mas a média, quando a gente coloca na curva de Gauss, aquele bolo ali é 3 vezes na semana que faz. E muda muito a rotina, porque a pessoa está acostumada a ter, né? Ó, quero ir viajar, quero... Isso. Né? E acaba tendo aquele compromisso de... E tem efeitos colaterais, claro que tem. Você imagina que... Quais são? A hemodiálise, ela faz uma circulação extracorpórea. Então é uma máquina, sim, através de uma punção venosa, a gente puxa o sangue entra na máquina, ele passa por um capilar, por um filtro, né? E ele é devolvido com as impurezas retiradas. Você imagina o estresse hemodinâmico para o corpo, né? Fala, pô, meu sangue está indo para um lugar, né? Para o coração, para o cérebro, sim, tudo isso tem uma repercussão muito grande. Então, as principais complicações que o paciente pode ter na hemodiálise é queda de pressão, alguns casos de arritmias cardíacas, cãibras, quedas do açúcar da glicemia, né? Então, calafrios. Então, isso tudo pode acontecer. Não só em todos os pacientes, porque apesar de a gente estar falando de um tratamento da hemodiálise, no caso, né? A gente pode falar depois de algumas outras alternativas. Cada pessoa que está fazendo hemodiálise tem um cenário diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que estão fazendo hemodiálise porque tem uma doença genética. A mais comum delas é uma doença chamada doença renal policística autossômica dominante. Ela é bastante prevalente no nosso meio, que são vários cistos renais e a pessoa acaba perdendo. Então é uma condição genética. Geralmente os pacientes que vão para hemodiálise com doença renal policística são pacientes mais jovens, 30, 40 anos. Então são pacientes que toleram mais, eles têm pouco efeito colateral, são pacientes que conseguem ir para transplante. Tem outro cenário, tem crianças que fazem hemodiálise por doenças também, muitas vezes genéticas. Tem pessoas mais idosas. Essa população é quem acaba sentindo mais. Sim. São pessoas idosas, pessoas que já têm outras comorbidades, como câncer, por exemplo, associado, ou outras doenças graves. Então essas pessoas elas já têm uma reserva, que a gente chama de reserva funcional, mais reduzida. Então, quando elas são submetidas a esse tratamento, elas acabam tendo um impacto maior, que é aquele cansaço, né? O que vocês estão acostumados a escutar. Sim. Mas, no geral,
é um tratamento que ele visa a qualidade, a melhora da qualidade de vida das pessoas, porque a pessoa que tem doença renal crônica, ela está muito debilitada, né? Você está falando que tem uma outra alternativa. Vamos dizer o seguinte, faz quanto tempo que existe esse outro tipo de tratamento? Não, talvez até antes, ou junto com a hemodiálise, entendeu? Sério? Quando a gente fala de diálise, a gente está falando de um tratamento chamado terapia renal substitutiva. A terapia renal substitutiva, ela tem 3 propostas de tratamento: a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Então, o transplante renal, ele não é a cura, ele é um tratamento dentro desse escopo chamado de terapia renal substitutiva. No Brasil, a mais comum é a hemodiálise. Mas tem a diálise peritoneal, que é uma diálise que pode ser feita dentro de casa, né, em ambiente domiciliar. Como que ela é feita? É colocado um catéter, como se fosse um caninho, tipo, se as pessoas quiserem procurar na internet, diálise peritoneal, ver como que é implantado. Um caninho no abdômen, daí durante a noite é infundido um líquido, uma bolsa, os pacientes e a família são treinados para fazer isso, recebem toda a orientação, e o tratamento de diálise peritoneal é totalmente disponível no sistema de saúde. Tá? Faz parte do SUS. Faz parte do SUS, as pessoas não têm nenhum custo da máquina, bolsa, é tudo fornecido pelo SUS. Que legal. E então a pessoa durante a noite, ela conecta a máquina com as bolsas de líquido. Esse líquido, ele é programado a máquina para ele ser infundido um volume a cada hora, por exemplo. Então ele é infundido, ele cai dentro da cavidade abdominal. Nós temos uma membrana chamada peritônio. Esse peritônio, ele envolve todas as nossas vísceras e ele é altamente vascularizado. Então, quando esse líquido entra em contato com o peritônio, é feita uma troca do líquido do peritônio, do líquido peritoneal, com as impurezas do sangue. E por uma osmose, vamos colocar do jeito mais simples, é feito uma troca. Então, as impurezas do sangue caem para dentro da cavidade abdominal e eventuais eletrólitos, bicarbonato, sódio, potássio, que precisa ser trocado, é reposto com o líquido. Passado 1 hora, 2 horas, a máquina drena esse líquido que está na cavidade e isso vai para a rede de esgoto do banheiro e é eliminado. Isso é feito em vários ciclos. Geralmente, na diálise peritoneal automática, que é a DPA, que é feita durante a noite, é um ciclo de 9 horas. Então, enquanto a pessoa está dormindo, é feito esse processo, ela dorme, né? Normal. Se dá algum problema, o caninho dobra, a máquina apita, você reprograma. Mas os pacientes têm uma qualidade de vida muito melhor, em muitos casos, né? Do que na hemodiálise. Porque, por exemplo, você pode viajar, você leva as coisas. Sim. E, né, eu tive um paciente que a filha dele morava em Portugal, ele queria passar uns meses lá, beleza. Eu entrei em contato com uma clínica de diálise em Portugal, falando, o paciente está aí, porque é bom que ele tenha uma retaguarda, né? Claro. Porque se tiver algum problema, dele, deu problema na máquina, né? Então a gente faz esse contato com a clínica onde a pessoa vai, não só fora do país, como aqui no Brasil também, em estados, cidades, né? A gente chama isso de diálise de trânsito, quando o paciente vai viajar e dialisa em outros lugares, né? E ela tem menos efeitos colaterais que a hemodiálise. Então, claro que não é livre de problemas. Claro. O principal problema é a peritonite, que é uma infecção que pode dar no peritônio, que é uma condição que pode ser grave também. Então, a questão de higiene do local ela é muito importante também para fazer. Entendi. Doutor, deixa eu entender uma coisa. Quais são os primeiros sinais que o teu rim não está funcionando perfeitamente como deve funcionar? O primeiro deles depende muito da causa, tá? Depende muito do problema. Mas, assim, pressão alta. A pressão alta, ela tem que ser um sinal de alerta. Ainda mais em pacientes jovens, pacientes abaixo de 40 anos. A pressão começou a ficar alta, tem que pensar que pode ser problema renal. Outra condição muito comum é espuma na urina e sangue na urina. Isso também é um sinal muito comum. É toda espuma na urina, porque geralmente a gente come uma carne, alguma coisa salgada, a espuma muitas vezes apresenta um pouco de espuma. Então não é toda, apareceu espuma, né? Não é assim. Mas uma espuma como se fosse tipo um detergente. Sim. Né? Aquela espuma é uma espuma patológica, isso precisa ser investigado. E edemas, né? Inchaços, principalmente nas pernas, no rosto, anemia. Né? A gente costuma pensar que a anemia sempre está associada à falta de ferro. Isso.
Mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que o rim, além de filtrar o sangue, né, ele produz alguns hormônios. Um dos hormônios que ele produz é chamado eritropoetina. Esse hormônio ele estimula a produção de sangue na nossa medula. E quem produz é o rim. Então, quando o rim fica doente, essa produção hormonal ela reduz e, consequentemente, a nossa produção de sangue, que é contínua pela medula óssea, ela acaba reduzindo. E aí vem a anemia. Então, um dos sintomas que as pessoas têm é cansaço. Anemia, cansaço. Nossa, eu tô ficando cansado, né? Então, isso é um sintoma específico. Quantas pessoas você escuta falar cansaço? Estresse. Então, assim, como eu falei, não tem um sintoma específico. Mas esses sinais e sintomas, hipertensão, alteração do aspecto da urina, inchaço, um cansaço muito inespecífico, são sinais que estão atrelados a algum problema renal. Principalmente se o paciente já tem algum antecedente, hipertensão, diabetes, algo histórico na família, né? O pai, o avô já teve algum problema renal, né? E muitas vezes a pessoa não tem esse histórico. Sim. Né? Fala assim, porque seu pai? Meu pai morreu de infarto. Mas às vezes não foi infarto. Não foi infarto. Agora, para tratamento, primeiro, o que nós podemos comer e beber para ajudar os nossos rins? Muito bom. Na verdade, assim, o que a gente come, né, o que a gente escuta muito hoje em todas as redes sociais, hoje a informação, ela, graças a Deus, está para todos, né? Então, lógico que tem muita informação ruim também, né? Claro. Mas, assim, a alimentação que protege o rim é a mesma alimentação que protege o sistema cardiovascular. Então, você ingerir poucos alimentos processados, né? A carga de sódio ela é muito mais baixa, isso acaba reduzindo a sobrecarga renal. Muita gente fala sobre restrição de proteína, essas coisas, mas não é bem assim. A quantidade de proteína pode ser ingerida, em alguns casos a gente tem que fazer uma restrição, outra. Evitar o uso de refrigerante, porque refrigerante é uma causa muito comum de cálculo renal, pessoas que têm cálculo, né, pedra no rim recorrente, pode ser principalmente pela Coca-Cola. Então, tem que evitar. Muita gente fala da água, né? A água é fundamental, mas a água é fundamental não é só para o rim. Né? É para tudo, né? E uma coisa muito importante, que não está atrelado à alimentação, mas atrelado a remédios que as pessoas tomam, anti-inflamatório. Né? Os anti-inflamatórios, nimesulida, diclofenaco, Voltaren, né? Que é muito bom para dor. Que é muito bom para dor, resolve aquele teu problema. Resolve. Né? Toma um cataflã, toma não sei o quê, resolve momentaneamente. Só que você acaba com o rim. Então, e tem assim, uma parcela grande de pessoas que estão fazendo hemodiálise pelo uso crônico de anti-inflamatório. Ou que não estão fazendo hemodiálise, mas já desenvolveram uma cicatriz renal pelo uso crônico de anti-inflamatório. Quem são essas pessoas? Exatamente como você disse. É a pessoa que tem uma artrose no joelho, que sente muita dor, a pessoa que tem problema na coluna e toma anti-inflamatório igual bala. Né? E aí, quando vê, começa a ter essa alteração. E isso deveria ter, as agências de saúde deveriam fiscalizar melhor isso, porque é muito prevalente. Igual eles fazem com antibiótico, você não chega na farmácia e fala, dá um antibiótico. Não, você precisa dar receita. Ficar retida. Ficar retida. Então, a minha opinião é que os anti-inflamatórios deviam seguir a mesma linha. Sim. Porque são medicações muito boas, mas eles têm indicação. Pessoas com problemas renais podem, em alguns casos, usar anti-inflamatório? Olha, até pode, mas sob supervisão médica. Então, fala assim, você vai usar durante só 2 dias, 2, 3 dias, mas... E brasileiro tem muita coisa de se automedicar, né? Muito. Cara, tô com uma dorzinha aqui, meu amigo tomou um anti-inflamatório, vou tomar o que ele tomou lá e vou lá procurar e toma. Ou vai na farmácia e fala, dá um remédio para dor. Né? Exatamente. E quer resolver aquela hora, né? Aquela hora. E assim, pontualmente... Não, tem problema mesmo. Né? Que ele vai procurar o médico na sequência. Não, assim, o grande problema do anti-inflamatório não é assim, vamos supor, você está com uma dor de dente. Poxa, o anti-inflamatório é super indicado. Sim. Né? Você usar 2, 3 dias. O problema é quando a pessoa usa 2 meses. Sim. Aí que o negócio... aí que é o problema. E além de problemas renais, o anti-inflamatório também pode provocar problemas gástricos. Úlceras de estômago, gastrite. Então tem um problema gástrico envolvido aí. Então, assim, do ponto de vista de alimentação, essa, inclusive, Gustavo, ela é uma estratégia do tratamento. Hoje, por exemplo, os meus pacientes, eles que têm alguma alteração de função renal, eles não saem da consulta com
encaminhamento para um nutricionista. E tem que ser uma nutricionista, né, muito boa, especialista em doenças renais, né? Sim. Então faz parte do escopo de tratamento, além das medicações, além da mudança de hábito, a alimentação. E muda. Você vê na prática, quando a pessoa come melhor, quando a pessoa se exercita, ela volta de 2, 3 meses, o rim está muito melhor. Doutor, uma coisa que acontece também, já está no intervalo já, Chuchuca? Está quase? Quase. Tá, então vou fazer a última aqui do bloco, que é o seguinte, o sujeito está com pedra no rim, aí ele não consegue expelir a pedra. Tá ali, falou, eu tô com a pedra no rim, não sei o quê. Aí os caras falam assim, toma cerveja, já ouviu falar isso, né? Toma cerveja que aí vai que você nem vai ver, não sei o quê. E não é bem assim, né? Claro que não. Muito pelo contrário, a cerveja, muito contrário. A cerveja, ela é um dos alimentos que deve ser evitado em pacientes que têm cálculo renal. A cerveja é para esquecer a dor. Nesse cenário pode ser que seja. Esquece um monte de coisa, né? Esquece um monte de coisa. Mas não é, isso é uma grande besteira, um grande mito, né? É um mito, né? A cerveja e toda bebida alcoólica, ela inibe um hormônio que a gente produz no corpo, que é um hormônio que ajuda a regular a concentração de água pelo rim. Então, quando você usa o álcool, ele inibe esse hormônio e você acaba urinando mais do que você precisaria. Aí acontece a desidratação, acontece o efeito da ressaca, que é uma desidratação do sistema nervoso central. Então, não é bom por 2 motivos. Porque a cerveja em si, ela provoca o cálculo renal, ajuda a provocar o cálculo renal, né, porque aumenta muito o ácido úrico. E ela provoca desidratação, que é um outro fator provocativo de cálculo. Tem a laser, então, como é que é agora os tratamentos das pedras? Porque você já pegou paciente com quantas pedras? O tamanho de uma pedra? Tem o maior cálculo, chama cálculo coraliforme, que é o cálculo que ele toma toda a extensão do rim praticamente. Muitas vezes a gente tem que tirar o rim por conta desse cálculo. É o mais grave. Mas existem inúmeros casos, né? A parte de extração renal, ela é mais voltada para uma outra especialidade que é a urologia. Mas nós, nefrologistas e urologistas, trabalhamos muito em parceria em relação a isso. Depende muito da indicação, né? O tamanho do cálculo, ele tem a ver, o número de cálculos tem a ver com a indicação, se é laser, se é duplo J, se é implosão do cálculo. O que é duplo J? Duplo J é um catéterzinho que é colocado para dilatar a via para o cálculo poder ser eliminado. E tudo isso tem que fazer no hospital? Tudo no hospital. Tudo no hospital. Centro cirúrgico. E o que acontece? Quem acaba expelindo a pedra assim? Gustavo, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. E eu também tenho uma pergunta a fazer sobre isso também. Então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. É isso aí. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar. Tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. Móveis Casa Pronta. Aqui você encontra o melhor produto da região em condições imperdíveis. Compre em até 18 vezes sem juros no cartão. Temos estofados, colchões, mesas, planejados e muito mais. Avenida Pedro Pires de Melo, número 60, em Salto de Pirapora. Venha e faça um grande negócio. Móveis Casa Pronta. A vida vai bem, obrigado. Mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados. Injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense 2 vezes. Julião Auto Center. Você está preocupado com a segurança da tua casa, do teu comércio? A Prodetec tem a solução ideal para você. Apresentamos o melhor sistema de alarme do mercado, com 24 horas de monitoramento. Alarme sem fio, sensor PET, sensor de movimento, botão de pânico e suporte 24 horas contra invasores, com aviso à polícia. E o melhor, você controla tudo aqui, na palma da sua mão.
Ligue agora, 11 2348 8080. E se falar que viu no quiz, ganhe um mega desconto. Prodetec, segurança ao seu alcance. Me falaram que aqui no Supermercado Paulistano de Salto de Pirapora tem os melhores preços. Eu vim aqui investigar. Eu descobri que o Supermercados Paulistano facilita o seu dia a dia. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. A padaria fica aberta até às 21 horas. O açougue tem carne fresquinha todos os dias. E ainda tem um restaurante perfeito para você almoçar com a sua família. 20 anos de história, com o melhor atendimento. Supermercados Paulistano. Aqui você encontra ofertas de verdade. Tá comprovado. Supermercados Paulistano. Mais economia no seu dia a dia. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. No ano passado, alcançamos a impressionante marca de 71 mil inscritos e grandes entrevistas. Em 2025, vem novidade por aí. Ative o sininho, se inscreva no canal. É a temporada 2025 do Quiz Podcast. Gente, voltamos. Estamos aqui conversando com o Dr. Vinícius, que ele é nefrologista, que é o cara que cuida do rim. E o rim, na verdade, ele é um filtro do sangue. Exatamente. Eu ia até procurar um exame que eu tenho, quando eu fiz um ultrassom, aí o cara falou que meu rim ele era normal e tinha um pedacinho a mais. Eu falei, nunca ouvi falar sobre isso. Um pedaço a mais? Tinha um pedacinho a mais. Nada... Existem algumas variações anatômicas para o rim, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que nascem com a saída do rim, que a gente chama de cálice renal, elas nascem com 2 cálices renais. Chama-se duplicidade renal. Tem pessoas que nascem com o rim, não na localização normal, mas o rim lá embaixo, perto da bexiga, a gente chama de rim pélvico. Tem pessoas que nascem com o rim grudado, o polo inferior do rim, eles nascem grudados um com o outro, a gente chama de rim ferradura. Isso tudo é na embriologia, quando a gente está sendo formado no útero, essas alterações podem acontecer. Isso muda a anatomia da... Muda a anatomia, esse rim ferradura, ele é como se fosse um rim só, ele fica parecendo uma ferradura mesmo. As 2 partes inferiores do rim, elas grudam e ele fica parecendo uma ferradura mesmo. Depois vocês mas isso a pessoa tem uma dor? Não tem nada. Assim, é um achado, geralmente a pessoa descobre isso fazendo um exame de rotina. Né? E ela não costuma ter grandes impactos ao longo da vida, né? Então eu não sei essa do seu rim, eu não sei se esse pedaço a mais, eu não sei. Eu perguntei, vem cá, eu tenho 4 rins, eu falei assim, não é para tanto. Ia ser bom, né? Ia estar a filtração a todo vapor. Então, eu queria te perguntar o seguinte, o que causa as pedras no rim, né? E o que faz para prevenir isso? Só para dar um alento. Um adendo a isso, a mãe da Milena, ela só tem um rim. Ela teve que tirar um rim por causa de pedra. De cálculo. Então, essa é uma pergunta muito boa. E imagina que o cálculo renal, ele é uma das coisas mais antigas da humanidade, assim, que a gente sabe. Na história da medicina, a gente tem relatos no Antigo Egito, nas múmias, de encontrar nas múmias cálculo nas múmias, né? Então, lógico, todas as doenças sempre existiram, mas o cálculo renal é algo que a medicina da antiguidade já tinha alguma ideia do que era. E até hoje a gente não consegue resolver esse problema. É um problema extremamente grave, né, prevalente. No meu consultório eu tenho essa estatística, 25% dos pacientes que me procuram é por conta de cálculo renal.
Então, assim, é muito, 1/4 dos pacientes, né? Então, todo mundo tem um amigo, irmão, né? Ou já teve. Cada 4. Então, assim, é muito. É que minha amostra é viciada, né? Mas todo mundo tem alguém que já teve uma crise de cálculo renal. E por que a medicina não consegue resolver esse problema? Porque a formação de cálculo ela é multifatorial. A pessoa ela não faz o cálculo por um único motivo. Ela pode ter uma predisposição genética, ela pode ter uma alteração em algum receptor do rim, ela pode ter, o que é o mais comum, uma péssima alimentação, que é o mais prevalente. Mais de 80% dos casos é alimentação. Ela pode beber pouca água, ela pode estar fazendo uso de algumas medicações que podem provocar cálculo renal. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, eu não sei quem foi o gênio que falou que vitamina C prevenia Covid. E aí começou a chover cálculo renal. Por quê? Porque a vitamina C tem muito oxalato, que é o extrato, a base para poder formação de cálculo. Então choveu o paciente com cálculo renal, porque ficava tomando doses cavalares de vitamina C. Então, existem inúmeros fatores. O melhor jeito de a gente tratar o cálculo é a gente descobrir quais são esses fatores. Então a gente tem que fazer uma investigação da parte nutricional, né? Se o paciente está comendo muito alimento processado, se a ingestão de água dele é adequada, se ele está fazendo atividade física, se ele está com sobrepeso ou obesidade, porque isso está... Se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, porque isso está colado com o cálculo renal. Hábitos estão colados. Então, não existe tratamento de cálculo hoje sem a gente pensar nesse tratamento multifatorial. Né? Eu costumo falar aos pacientes que é um tripé para o tratamento. Muitas vezes remédio, mudança de hábitos e atividade física. Sem esse tripé a gente não consegue... Mas no caso, por exemplo, da mãe da Milena, nossa produtora aqui, um rim, como é que ele aumenta de tamanho? Como é que ele faz a função dos dois? A circulação renal, ela é distribuída quando tem os dois rins, né? Sim. Quando por um motivo a pessoa perde um rim, sim, seja qual for ele, por um tumor, por cálculo, tem pessoas que nascem com um rim só, sim, o rim que fica, ele acaba aumentando um pouco de volume, a gente chama isso de rim vicariante, ele aumenta um pouco, mais ou menos 20%, porque os glomérulos, que são as estruturas que estão filtrando o sangue, elas acabam aumentando de tamanho, para dar demanda para essa filtração toda. O corpo faz isso? O corpo faz isso. A natureza é uma coisa maravilhosa. É um mecanismo fisiológico. A gente pode, por exemplo, no caso do transplante renal, no caso do transplante, a pessoa que está fazendo hemodiálise, por exemplo, é submetida a um transplante renal. Os rins nativos, eles não são retirados. Ela fica com 3 rins. Ela fica com os rins nativos e é colocado um terceiro rim nela. Um step. Um step, né? Que é o rim que vai funcionar, porque aqueles 2 rins não estão funcionando. Entendi. Então, e aquela pessoa, ela consegue viver com o rim tranquilamente. A pessoa que doa o rim, né, para o irmão, para o filho, para o pai, como que vive essa pessoa? Normal. Qual que é o cuidado que essa pessoa que doa o rim tem que ter? Pressão. Ela tem que controlar a pressão, porque a longo prazo, já vários estudos mostraram que essa pessoa não tem risco de desenvolver doença renal, mas ela tem que desenvolver hipertensão. E a hipertensão pode provocar problema renal. Olha, então o grande vilão é a hipertensão. A hipertensão. Então, a pessoa que é doadora renal, ela é orientada desde o pré-operatório já a fazer um acompanhamento semestral, principalmente o controle de pressão alta. Né? Porque se essa pessoa desenvolver a pressão, ela tem que cuidar já nas fases iniciais, para que isso não torne-se um problema. Né? E todas as pessoas que têm um rim único, no caso da mãe da Milena, né? O maior problema, a maior preocupação que ela deve ter é controle da pressão arterial, para que essa pressão não... E lógico, a recorrência de cálculo, se ela perdeu o rim por conta de um cálculo, né? Fazer exames periódicos, porque o cálculo, como eu falei, dentro do rim, o rim não dói. O cálculo é formado, ele não avisa que ele está... Isso foi a notícia da entrevista, que o rim não dói. Então eu vou contar outra história. Vai mudar o slogan, o rim não dói. É polêmico isso. Você vai querer me bater, mas enfim, eu vou contar uma história. Um dia a gente estava gravando, lá no Shopping Cianê, não sei se você lembra disso, eu comecei a suar frio e uma dor muito grande. Aí a gente acabou de filmar e tal, eu peguei o carro, vim para casa dirigindo, mas me contorcendo de dor. Cheguei em casa, liguei para uma amiga minha e falei assim, olha, eu não estou aguentando de dor. Aí eu falei assim, deve ser cálculo renal, alguma coisa assim.
uma pedra que já deve ter descido, né, para bexiga e tal. Aí ela veio para me levar a gente ia pro PA ali na Nogueira Padilha. Aí eu entrei no carro, aí a gente foi andando, quando eu passou por um quebra-mola, parou a dor. Isso tem 8 anos. Nunca mais eu senti aquela dor. Só quero ver o horário que você vai marcar a consulta com o doutor. Parou, tanto que eu nem fui para o hospital. Pode ter sido um cálculo que deslocou. E aí saiu. Santa Lombada. Santa Lombada. Então, isso é muito comum. A pessoa ter a dor e você teve sangramento quando você... Não, nada. Teve? Nada, só tive a dor. E eu estava assim, ai, pum, passou. Provavelmente deslocou o cálculo. Assim. Provavelmente ele estava na parte mais distal do ureter, mexeu e caiu para a bexiga. Não deu nem tempo de sangrar às vezes. Porque é muito comum o paciente ir procurar o pronto-socorro com dor, daí quando ele espelha o cálculo, ele começa a urinar sangue. Porque é o trauma que o cálculo provoca no trajeto, né? E depois passa, daí fica dolorido só, então esse sangramento é bom. Entendi, em alguns casos que fala, saiu o... Cara, 8 anos. Nunca mais senti essa história nada. E eu tô lembrando esse dia. Nós vamos fazer um ultrassom para ver. Ultrassom para ver onde parou. Doutor Vinícius, para encerrar, a conversa está muito boa. Vamos falar de transplante. Porque, assim, eu quero entender a compatibilidade. Como que funciona isso? As pessoas que estão na espera, estão na fila, estão agoniadas, como que funciona isso? Como é que está? Muito boa. É assim. Existem 2 jeitos da gente fazer o transplante. A gente pode fazer o transplante com doador vivo ou com doador falecido. Né? O doador vivo, alguém da família, algum parente de primeiro grau, doa o rim. E o doador falecido, você tem uma lista. Para cada tipo de órgão, existe um tipo de lista. Então, o jeito de transplantar coração, fígado e rim são jeitos diferentes. Né? A escolha do doador é diferente. Isso quando é doador vivo. Desculpa, doador falecido. Então, para o rim, como é que funciona? O paciente está, por exemplo, em hemodiálise. Vamos colocar essa situação. O paciente está em hemodiálise. Todas as clínicas de hemodiálise, elas têm que inscrever o paciente para transplante desde que esse paciente seja elegível para transplante. Não são todos que são. Tá? Por exemplo, pacientes acima de 70 anos, pacientes com doenças oncológicas, em atividade, pacientes com problemas psiquiátricos, esses pacientes, ou pacientes com dependência química grave, álcool, drogas, esses pacientes não são elegíveis para transplante. Ou seja, ele tem que ter equipamento conservado para poder por exemplo, paciente que está com tratamento de câncer, né? Esse paciente ele não pode ser inscrito em lista de transplante se ele não tiver pelo menos 5 anos já, assim, tá, acompanhamento e tem documentado um oncologista, né, tem que ter o aval da oncologia para transplantar. Pacientes com problemas psiquiátricos graves, né? Tudo isso porque a condição, muitas vezes psiquiátrica, o paciente tem uma esquizofrenia grave, por exemplo, o paciente que transplanta precisa ser muito regrado em relação aos imunossupressores. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Olha só. Por exemplo, no fígado, o paciente que desenvolveu problema no fígado por álcool, ele tem que comprovar para a equipe de transplante pelo menos 6 meses sem usar álcool, porque senão ele não é inscrito em lista de transplante. Né? Porque se ele continuar bebendo, ele vai perder o transplante dele também. E para rim, então, o próprio centro de diálise, ele faz essa avaliação e inscreve os pacientes. Numa central, a nossa central aqui de Sorocaba, a gente é submetida à central de transplante em Ribeirão Preto. Então, todos os pacientes que estão aqui, o sangue deles, as informações genéticas e imunológicas, vão para um banco de dados lá em Ribeirão Preto. Que compreende quantas mil pessoas? Olha, não sei te falar, mas assim, de que região toda essa região do interior de São Paulo, Sorocaba, Campinas, até Presidente Prudente, né? São algumas regionais, mas tem regional de São Paulo, tem regional de São José dos Campos, do litoral. Então você é setorizado o transplante. Né? Mas o cara pode ter rejeição do órgão? Pode. Então, aí como é que funciona? O paciente que está inscrito, os dados dele, genéticos e imunológicos, eles estão no banco de dados. Quando é ofertado um rim para doação, então uma pessoa falece, a família opta por fazer a doação, esse momento da doação, o paciente com morte encefálica, o paciente tem que ter morte encefálica, ele é mantido com aparelhos
e o sangue dele é mandado para essa central de transplante, onde é feita... Ou seja, tem que ter uma compatibilidade, né? Exato. Então, esse sangue do doador, do paciente que está em morte encefálica, ele é transportado para a central, no caso Ribeirão, e lá eles fazem essa análise genética e imunológica do sangue do doador. Essas informações são jogadas dentro desse banco de dados e eles fazem o cruzamento dessas informações. Baseado nesse cruzamento, que a gente chama de cross-match, é feito toda uma lista de compatibilidade. Então, as listas de compatibilidade, elas são criadas para cada doação. Então, aquele paciente doou o rim, os 2 rins. Sim. É criada uma lista. Tem um outro paciente que faleceu, é criada outra lista. Por quê? Ela é baseada na compatibilidade daquele paciente que está doando com aquele banco de dados que a central de transplante tem. Que seriam os candidatos a receber o rim. São todos, o estado todo, toda aquela região, e aí eles cruzam. Aí quando tem cruzamento e tem uma compatibilidade boa, a central de transplante ela entra em contato com a clínica. Então ela entra em contato, geralmente tem um médico responsável na clínica pelo transplante, a central liga e fala, nós temos um rim compatível para o paciente fulano. Aí ela é mandado por e-mail, toda a análise genética, para a gente ver, porque a gente também tem que avaliar se o paciente que está um pré-candidato a receber o transplante, se ele está em condições de transplantar. Isso, o paciente pode estar tido um infarto recente, o paciente pode estar com uma infecção vigente, a condição clínica pode ter tido um AVC, então assim... Ou seja, ele tem que estar ok. Ele né? tem que estar bem clinicamente. Né? Então, aí quando é feita essa avaliação médica, né, fala, o paciente tem condições, aí é dado o start do transplante. Tá? Então nós vamos querer esse rim para o paciente Antônio. Aí é trazido o rim para o centro transplantador. Quanto tempo isso tem? A gente chama isso de tempo de isquemia fria, porque o rim vem num recipiente com gelo, né? E ele tem um tempo. O tempo médio aqui no estado de São Paulo para rim é cerca de 17, 18 horas. Né? O tempo até o transplante. Quer dizer, uma correria só. Né? É bem. Mas é claro, quanto menos tempo você transplanta, porque, por exemplo, se o paciente que vai receber o rim ele está em Ribeirão, e o rim está lá em Ribeirão também, fica mais fácil. Se o paciente está em Sorocaba e o doador está em Sorocaba, esse transporte é mais rápido. Claro. Entendeu? Mas, por exemplo, você imagina alguns hospitais em São Paulo, o maior deles, que é o hospital que mais transplanta, um dos mais no mundo, né, o segundo maior transplantador no mundo, é o Hospital do Rim. Ele tem pacientes do Brasil inteiro. Nossa. Então você imagina, o cara está em Alagoas, o cara fala, tem um rim, o cara tem que catar o avião e vir, né? Mas lá eles têm todo um protocolo, uma logística que eles são os maiores transplantadores do Brasil e da América Latina, não é à toa, eles têm todo um protocolo lá para isso. Mas esse tempo de isquemia média gira em torno mais ou menos umas 18 horas. Uma média, tá? Isso não é uma regra, depende muito de cada... E isso tem impacto, quanto mais tempo você demora para transplantar o rim, pode ter mais tempo, aumenta o risco de rejeição, por exemplo, e aumenta o risco de algumas infecções oportunistas também. Doutor, é o seguinte, dia 13 de março é o Dia Mundial do Rim. Isso. Que evento que vai acontecer aqui? Então, o Dia Mundial do Rim, ele é um evento, como o próprio nome diz, né, vários centros no mundo comemoram esse dia, visando uma única coisa, a gente fazer a prevenção das doenças renais. É como o Novembro Azul, Outubro Rosa, né? Que tem uma dimensão, tem uma penetrância na comunidade muito grande. Marketing já. Exato, uma marca. Você tem corridas, Outubro Rosa. E o Dia Mundial do Rim também tem corridas, né? Só que ele tem uma penetração muito menor ainda na população. Qual que é a mensagem? Conscientizar a população se a função renal está boa. Assim como, por exemplo, o câncer de próstata. É uma doença também silenciosa. Sim. Então, se a partir dos seus 50 anos, 45, 50 anos, você não começa a fazer a profilaxia, a prevenção do câncer de próstata, pode ser que você desenvolva o tumor. Mama, se você não faz o exame para ajudar a mamografia a cada 6 meses, 1 ano, para identificar esse nódulo renal precocemente, você consegue a cura. Com os problemas renais, a mesma coisa. Sim. Então, o Dia Mundial do Rim, ele visa a conscientização das pessoas em fazer a dosagem da creatinina, do exame de urina 1, porque é muito fácil você pensar em algum problema renal. São 3 exames que você precisa. Um hemograma simples,
um exame de creatinina e um exame de urina simples. Muito simples de detectar. Muito fácil. Qualquer unidade básica de saúde disponibiliza isso tranquilamente. Então não é um exame caro, é um exame barato, um exame acessível. O objetivo desse dia é porque assim, a gente está vivendo hoje uma epidemia de doença renal crônica. O número, no mundo, a gente tem quase 1 bilhão, são mais de 800 milhões de pessoas com problema renal. Então, assim, é muita gente. Os números das pessoas entrando em hemodiálise, elas são assustadores. Cada ano é mais e mais. A gente vê isso na prática. Se você for ver nos hospitais, existem muitas pessoas internadas esperando uma vaga de diálise. Então, essa questão da doença renal crônica, ela é uma questão de saúde pública. E se a gente não fizer ações para prevenir isso, esse número vai acabar aumentando mais. Isso tem impacto de várias maneiras. As pessoas vão acabar morrendo mais. Isso tem um impacto financeiro para o Sistema Único de Saúde e também para a saúde suplementar, para os convênios e tudo mais, muito alto. Então, além de tudo isso, é péssimo você ver a população cada vez mais com problema. Né? Perfeito, doutor. Tem que fazer, tem que ter o dia, tem que lembrar da data para que as pessoas cuidem, né? Do mesmo jeito que fizeram uma campanha, uma comoção para o câncer de mama, para o próstata, não é? Não tem aqui tem o ônibus azul, rosa. Nós precisamos, né, ter esse marketing que começa nos pequenos núcleos, começa nas prefeituras e aí alastra para o Brasil inteiro. Exato. Então, e tem várias ações, por exemplo, no dia 13, se vocês procurarem nas redes sociais, até nas grandes mídias, vai aparecer o Cristo com a cor do Dia Mundial do Rim, em São Paulo, vários locais, aqui em Sorocaba. Então, as grandes cidades todas, as prefeituras, elas fazem alguma homenagem ou algo do tipo. Sim, assim, alguma menção. Sim. Alguma menção. Mas eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse... E uma mensagem que é importantíssima que a gente fala aqui para as pessoas é que hoje existe tratamento. Hoje, graças a Deus, a medicina tem recurso para identificar precocemente as lesões renais. Então, as pessoas que têm pressão alta, têm diabetes, têm histórico na família de problema renal, têm que procurar um médico, de preferência já um nefrologista, para fazer o monitoramento. Monitorização e também o tratamento precoce. Começar, porque muda. O diagnóstico precoce, o tratamento precoce, muda o desfecho. Perfeito. É isso aí. Eu fico triste você falar que está aumentando, enquanto a gente deveria estar diminuindo, porque com o avanço da medicina, com a prevenção, e que pelo jeito que você falou é super fácil de você detectar, esse número tem que estar diminuindo, não aumentando. Né? Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Show de bola. Esclareceu muito, tem muita gente que tinha dúvidas aqui, nós tiramos dúvidas aqui, muito importantes. E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigado. E que levante essa bandeira aí, que a gente precisa sempre de um garoto propaganda para tudo. Né? Eu agradeço também a oportunidade. Adorei participar do podcast com vocês. Para mim também foi um aprendizado muito grande. E com certeza a gente teria mais. A gente pode marcar. Em setembro tem as campanhas de transplante, de repente. Em algum momento a gente pode convocar só para falar sobre transplante, porque as pessoas têm muitas dúvidas e às vezes não tem muito acesso a essas informações. Exatamente. Mileninha, já põe na agenda aí. Já põe na agenda aí. Fala em pôr na agenda, eu preciso falar aqui do meu quadro de patrocinadores. Sim, com certeza. Eu quero agradecer o SPAMed, 43 anos de história. Nós estamos fazendo uma homenagem linda para o SPA. Nós estamos aqui no 6º, 7º, 8º capítulo. Assim, um lugar que vai Mário Prata, Antônio Fagundes, foi o Celso Zucatelli. Nós estamos gravando uma história, assim, capítulos por capítulos, que você pode mudar a sua vida através do SPAMed. É um spa medicinal. Ele vai cuidar da tua saúde. E às vezes as pessoas pensam, vai cuidar da minha saúde física, eu vou emagrecer. Não é nada disso, mudou completamente o conceito. Sim. Hoje eles cuidam de saúde mental, obesidade infantil, vários fatores. AVC, infarto, eles cuidam de tudo para que você
tenha longevidade aí, viva até os 150 anos aí, haja previdência. E sabe o que é legal? Você entra por obesidade ou por uma doença e você aprende, você tem uma reeducação alimentar e você aprende, você leva isso para casa. Leva para casa, é isso aí. Eu quero falar de tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Fica na rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75, em Santa Rosália. Faça sua reserva e aproveite sexta e sábado, tem música ao vivo. Você vai levar a sua esposa, vai levar a sua família, ambiente familiar, lugar bom, gostoso. Você que está querendo, às vezes você quer marcar um encontro, que você, como é que é? Você chama de date, é isso? Vocês jovenzinhos? Date. Date. Eu jovenzinho. Jovenzinho. Aí vocês querem marcar um date. Aí você não sabe, vai lá no Tradição Urbana com o chefe Cezinho. Quero falar também do Terma Sunset, que fica em Avaré, em Paranapanema. Vai lá, leva a tua família lá, um parque aquático incrível e logo, logo vai ter a unidade em Sorocaba. Novidades. Móveis Casa Pronta. O sofá que fica aqui no estúdio, é verdade, nosso próximo convidado, inclusive, está sentado lá, numa boa, né? O sofá retrátil, espetacular. E não tem só sofás, tem planejado. Se você quer deixar a tua casa um brinco lindo, do jeito que você sonhou, procura a Núbia, fica em Salto de Pirapora, e vou te falar, vale a pena o custo-benefício. O preço é super em conta e ela tem grandes marcas. Sim. Trabalha com todas as marcas. O que ela é boa é na negociação. É esse que é o segredo dela. Negocia bem e aí consegue passar isso para o consumidor final. Você sabe que eu já passo o dia inteiro aqui no estúdio gravando. Tem dia que eu deito aqui, a menina vai me procurar. Cadê o Chuca? Tá dormindo no sofá. Verdade. Quero agradecer o Marcelo Soares, que faz o cabelo das estrelas, faz o cabelo também da nossa querida Milena, nossa produtora, que está ficando cada vez mais famosa. Ela está mais conhecida que a gente, hein? Tá ficando. Você já percebeu? Todo mundo conhece ela. O cachê dela vai aumentar. Vai aumentar. E lá, olha, vou te falar, ele mudou de endereço. Agora é Rua Equador, não é isso? Número 115. Uma super casa, é a mansão da beleza. Você tá falando de cabeça, é isso? Oi? Você não tá lendo? Não tô lendo, porque eu fui esses dias lá cortar o cabelo. Eu vou, né? Eu fui intimado a cortar meu cabelo. Não dá, né? Tá igual o Playmobil. Já falaram que eu tô parecendo o professor Chapatin lá. Tá, o professor Chapatin. Parece mesmo, né? Prodetec é o seguinte, alarmes para sua residência ou para o seu imóvel comercial. Assim, você paga um mensal e se você falar que viu no Quiz Podcast, na hora você vai ter um desconto. Você fala, eu vi no Quiz Podcast. As empresas todas de Sorocaba, Itu, Indaiatuba, cara, elas estão se beneficiando desse desconto, sabia, Milena? Eles estão lá, estão fechando com a Prodetec, do Dr. Clóvis. Monitoramento 24 horas. É monitoramento 24 horas e outra, tudo na palma da sua mão. Imagina, você está preocupado com a tua empresa. Será que entraram lá? O que está acontecendo? Você vai lá, pum, aparece a câmerazinha. Ligado direto, vou te falar, ligado direto com a polícia. Não tem brincadeira. O homem foi delegado, você imagina se ele não guarda de segurança. Quero falar também, MTC Ozônio, você que quer fazer ozonioterapia, ficar dega mesmo, você vai lá na Gisele. MTC Ozônio, ela manja muito de terapias orientais. Ela manja muito de terapias chinesas. Cara, manja tudo. Pé, orelha, ela pega na orelha, ela sabe se você está com problema no rim. Ela pega acupuntura, né? Acupuntura, fiz acupuntura lá. Ozonioterapia é vida. Fala com a Gisele. E o Desamassandro amassou seu carro, vai na Avenida São Paulo, encosta ali o seu Poisé ou a sua Ferrari. Cara, um artista. E faz higienização também. Tem mais alguém? Supermercados Paulistano. Mais economia para o seu dia a dia. Fica em Salto de Pirapora. E vou falar uma coisa para você que eu fiz. Eu peguei uma lista e fiz aquela listinha, velha de guerra, que a gente faz para economizar, né, doutor? Sim. Aí fiz a lista tal. Eu falei, olha, supermercado de frente de casa, eu sei quanto custa. Agora eu vou para o Salto de Pirapora, para o supermercado paulistano. Fui. Eu economizei R$150 numa compra de R$600. Entenda isso. Vá para o supermercado paulistano em Salto de Pirapora. Você entrou em Salto de Pirapora do lado direito. Não tem erro. Eu geralmente vou com dinheiro contado para esse mercado. Você vai? O meu carrinho encheu mais lá. Estou falando, eu falo. O Ademir é bom de negócio, tá? É bom. Vai montar a terceira unidade aí, se Deus quiser. Encerramos. É isso aí. E queria falar do Júlio também, que vai
consertar nossa van lá que tá quebrada e tal. O Julião Auto Center não tem erro. Já me tirou de cada enrascada, rapaz. Cara, é muito bom. Seu carro quebrou, procura Julião Auto Center. É isso aí. É isso aí. Encerramos? Então tá bom. Doutor, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Uma aula aí pra nós. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Então, gente, se você gostou, assine o canal, põe o sininho lá para você assistir as outras entrevistas. E tem muita entrevista legal. Vai lá no Quiz, no canal Quiz, que você vai assistir muita coisa bacana. Tá bom? Até o próximo Quiz Podcast.